Bem-vindos à nossa aula 127. É, Depois daquela aula 126, né, os preços monopolísticos, mostrando de fato que não importa se há monopólio ou não há, o que importa é se, em havendo monopólio, é possível existir preços monopolísticos. Lembra? Se há um monopólio, a pessoa cobra mais caro, de tal forma que a receita líquida não atinge aquilo que ele poderia ganhar com os preços naturais de mercado, isso ficou bem provado. Espero que todos vocês revoltem na lição 126 e assistam quantas vezes for importante isso. Porque o mercado ele é muito forte. Existem condições de preços monopolísticos acontecerem? Existe, a gente viu lá, são várias hipóteses e situações que podem acontecer, porém, não é algo tão simples e, na grande maioria dos casos, hoje em dia quase na exclusividade dos casos, isso acontece mais por barreiras institucionais do governo do que naturalmente, como os socialistas sempre justificam a intervenção do Estado para que não surjam monopólios. Imagina uma pessoa dona de toda a água do mundo, conversinha para boi dormir, né? Pois bem, existe um subitem dentro deste item 6 que trata dos preços monopolísticos. É um subitem que se chama o tratamento matemático da teoria de preços monopolísticos. O tratamento matemático da teoria de preços monopolísticos. Vamos ver o que Mises coloca aí como necessário ser notado dentro das teses austríacas. Os economistas matemáticos, lembra? Essa crítica aos economistas matemáticos aconteceu aí alguns itens atrás. Tem dedicado uma atenção especial para a teoria dos preços monopolísticos, como se fosse um capítulo da Cataláxia que se presta melhor do que os outros a um tratamento matemático. Bom, as pessoas que estão tentando justificar a existência de algo que é injustificável estão procurando um cenário, uma condição de existência para que justifique. É isso que Mises está dizendo. Entretanto, os serviços que a matemática pode prestar neste campo também são inexpressivos. Em relação a preços competitivos, a matemática não nos pode dar mais do que uma descrição matemática de vários estados de equilíbrio e de diferentes aspectos da construção imaginária de uma economia uniformemente circular. O Mises, dois itens atrás, ou um item atrás, já dizia, explicou a diferença da cataláxia lógica, austríacos, versus cataláxia matemática. Mostrou o que Unicamp, USP, Chicago, Berkeley, sei lá, todas as universidades hoje no mundo que são matemáticas não prestam para nada. Eu estou sendo aqui bem claro. Uh, não nos diz nada acerca das ações que seriam capazes de estabelecer esses equilíbrios e essa economia uniformemente circular, se não ocorressem novas mudanças. Então, não nos diz nada acerca das ações que seriam capazes de estabelecer esses equilíbrios e essa economia uniformemente circular. Na teoria de preços monopolísticos, a matemática chega um pouco mais perto da realidade. Mostra como o monopolista poderia descobrir o preço monopolístico ótimo sempre que tivesse à sua disposição todos os dados necessários. Então, o monopolista poderia descobrir, vamos grifar isso aqui, tivesse todos os dados necessários. Mas o monopolista não conhece
a forma da curva de demanda. Curva de demanda é uma abstração só para você colocar no gráfico uma coisa para ensinar aluno, porque não serve para absolutamente mais nada. Não existe exatamente uma função de demanda conhecida pelo homem. O que ele conhece são apenas pontos de intersecção da oferta e da procura ocorridos no passado. Porque os pontos de intersecção entre oferta e procura são os pontos em que houve o negócio, onde a troca foi realizada. É o preço pago. Isso não significa, como já vimos várias e várias vezes, que isso vai acontecer novamente. Portanto, não tem como fazer uso de fórmulas matemáticas para saber se existe um preço monopolístico para o artigo monopolizado. E se soubesse, não poderia dizer qual dos vários preços monopolísticos é o preço ótimo. Então, Mises já foi lá e já não existe como, e se existisse, porque nós já explicamos no item 6 que existem os preços ótimos monopolísticos, aquele que você chega, atinge, a partir do qual não se atinge mais. Qualquer pessoa que entende de funções matemáticas, e Mises nunca disse que a matemática, muito pelo contrário, lá numa parte 1 do livro, explica a importância do teorema de Pitágoras, mesmo sabendo que ele deriva do conhecimento dos triângulos retos. Mas isso não infere que ele não seja útil para o nosso entendimento. A matemática é muito útil. Quem não conhece matemática a fundo, cálculo diferencial, pode estar tendo dúvidas do que eu estou falando agora. Ou seja, eu consigo abstrair a questão da curva monopolística, como deve ser o preço ótimo, e a partir do qual ela deixa de existir, porque eu tenho esse conhecimento. O que me dá garantia de que eu também sei os limites desse conhecimento. Então, conhecimento é algo muito importante. Não é porque nós estamos dizendo que a matemática não pode se prestar a resultados objetivos aqui na ciência econômica austríaca que ela não tem função. As representações gráficas e matemáticas são, por esse motivo, tão inúteis neste como em qualquer outro setor da ação. Mas, pelo menos, esquematizam as deliberações do monopolista, não se limitando, como no caso dos preços competitivos, a descrever uma construção meramente auxiliar de análise teórica. Ele foi muito drástico aqui em cima, né? As representações gráficas e matemáticas são, por esse motivo, tão inúteis neste como em qualquer outro setor da ação. Ele está querendo dizer no sentido objetivo do resultado, na determinação. Isso é besteira. A gente não pode usar isso. Já sabe que é uma matemática subjetivista. Mas, pelo menos, esquematizam as deliberações do monopolista, não se limitando, como no caso dos preços competitivos, a descrever uma construção meramente auxiliar de análise teórica, que não tem qualquer contrapartida na realidade. Os economistas matemáticos contemporâneos têm confundido o estudo de preços monopolísticos. Considera o monopolista não como o vendedor de um bem monopolizado, mas como um empresário e produtor. Entretanto, é necessário distinguir claramente o ganho monopolístico do lucro empresarial. E o Mises já explicou isso anteriormente. O ganho monopolístico só pode ser obtido pelo vendedor de uma mercadoria ou serviço. Um empresário só pode obtê-los na qualidade de vendedor de um bem monopolizado e não na qualidade de empresário. As vantagens ou desvantagens que podem decorrer da diminuição ou do aumento dos custos unitários de produção, graças a uma elevação da produção total, diminuem ou aumentam a receita líquida do monopolista e influenciam a sua conduta. Então, a gente já viu lá atrás como que funciona a questão da contabilidade de custos, né? Tem uma série de casos
produção em escala cai o preço de produção, mas quando você começa a consumir mais fatores de produção, você está demandando mais, então sobe o preço. Tem todo um arcabouço econômico que nós vimos lá no item 5 ou 4, contabilidade de custos. 4, se não me engano. Depois, entramos no que geram os preços monopolísticos. Então, aqui estamos fazendo uma análise. As vantagens ou desvantagens, né? Item 4, que podem ocorrer da diminuição ou do aumento dos custos unitários de produção, aquelas teses que nós vimos no item 4, graças a uma elevação da produção total, diminuem ou aumentam a receita líquida do monopolista e influenciam sua conduta. Mas a abordagem cataláctica dos preços monopolísticos não pode esquecer que o típico ganho monopolístico, devidamente considerada a curva da demanda, deriva exclusivamente do monopólio de um bem ou de um direito ou de um conhecimento. É somente isto que proporciona ao monopolista a oportunidade de restringir a oferta sem temer que outras pessoas possam desfrutar, perdão, possam frustrar a sua ação pela expansão da quantidade de oferta. Vamos lá. Eu vou ir grifando e vou explicando. Ah, mas a abordagem cataláctica dos preços monopolísticos, que nós aprendemos nesse item 6, não pode esquecer que o típico ganho monopolístico, devidamente considerado a curva de demanda, aquele item 3, né? Começa com 1, você tem que ter o monopólio, aí o item 3, que é, tem que existir uma curva de demanda de tal forma que você possa ganhar mais vendendo menos, deriva exclusivamente do monopólio de um bem ou de um direito. É somente isto que proporciona ao monopolista a oportunidade de restringir a oferta, então ele vai diminuir a oferta para ganhar mais, sem temer, sem ter medo de que outras pessoas possam frustrar a sua ação. Ou seja, que também saibam fazer o que você faz ou tenham um monopólio. E aí eles possam expandir a quantidade ofertada. E aí você perdeu, porque vai ter gente vendendo mais do que você, a preços competitivos, e volta à competição. As tentativas de definir as condições necessárias ao surgimento de preços monopolísticos, recorrendo-se à configuração dos custos de produção, são inúteis. E é isso que os economistas matemáticos estavam querendo fazer. Pegar as questões da contabilidade de custos e tentar fazer com que e isso não tem nada a ver, isso significa lucro empresarial, não significa lucro monopolístico. É um erro descrever uma situação de mercado que resulta em preços competitivos, dizendo-se que um produtor qualquer poderia vender pelo preço de mercado uma quantidade maior do que a que realmente vende. É um erro descrever uma situação de mercado que resulta em preços competitivos, dizendo-se que um produtor qualquer poderia vender pelo preço de mercado uma quantidade maior do que a que realmente vende. Lembre-se da definição do que é preços competitivos. Preços competitivos é tudo aquilo que foi produzido pode ser, tem comprador para ele. Isto só poderia ser possível, isso só seria possível se duas condições especiais fossem preenchidas: que o produtor em questão, A, não seja o produtor marginal, aquele produtor que produz abaixo daquilo que realmente o mercado consome, e que a expansão da produção não implique em custos adicionais que não possam ser recuperados pela venda da quantidade adicional. Então, é um erro descrever uma situação de mercado que resulta em preços competitivos, dizendo-se que um produtor qualquer poderia vender pelo preço de mercado, esse preço de mercado, essa situação de mercado, de preços competitivos, uma quantidade maior do que realmente vende. Ou seja, que ele estivesse segurando venda no preço competitivo. Ele não vai segurar. Aí ele explica o seguinte:
Só tem um jeito que isso possa ser verdade, se duas condições especiais forem preenchidas. Se o produtor em questão, o produtor A, não seja o produtor marginal, ou seja, não seja o produtor marginal é aquele que está tendo prejuízo. Ele está colocando no mercado, enquanto ele não fecha as portas, abaixo do preço. Então, o preço competitivo está sofrendo uma entrada no mercado de preços abaixo, tá certo? Então, quem não é um produtor marginal está sofrendo com esse preço competitivo. Então, essa é uma questão. Então, se esse produtor A não for um produtor marginal, que está vendendo tudo abaixo do que poderia estar vendendo, e que a expansão da produção não implique em custos adicionais, que não possam ser recuperados pela venda da quantidade. Ou seja, que nós tivéssemos a contabilidade de custo naqueles casos em que nós vamos aumentar a produção em escala e, portanto, o nosso produto vai ficar mais barato, então vamos vender mais e vamos atingir o preço do competidor marginal. Neste caso, sim, poderia se descrever uma situação de mercado onde existe de fato um produtor que está abrindo mão de vender mais, tá certo? Porque ele pode investir, produzir mais e aí entrar na competição com um produtor marginal e aí aquele preço vira preço exatamente de mercado. Sendo assim, a expansão realizada pelo produtor A força o produtor marginal a parar a sua produção. Por quê? Porque o produtor marginal está vendendo a 5 e o produtor que ainda não resolveu manter a sua produção está vendendo a 5,50 e estão atendendo o mercado. Mas quando esse aqui conseguir baixar seu preço e começar a vender a 4,95, o produtor marginal cai fora. A quantidade oferecida à venda permanece inalterada, porque o produtor novo está suprindo a necessidade de mercado que era feita pelo produtor marginal, aquele que tem lucro até este mostrar para ele que ele deve sair do mercado. O traço característico do preço competitivo e que o distingue do preço antes disso. Para vocês entenderem a importância disso daqui, isso aqui tem importância gigantesca, pessoal, na vida do empreendedor. Eu espero que as pessoas que estejam fazendo o curso estejam entendendo como aplicar ferramentas na prática, de análise do mercado, dos competidores, para se entender quem são e por conta dos processos que a gente sabe que as pessoas estão usando e mais ou menos à margem, e como tirar nossos competidores do mercado ou fazer ações que tragam maiores resultados para a gente. O que nós estamos vendo aqui não são 1.000 páginas de teoria para se jogar fora. São 1.000 páginas de teoria para colocarmos resultados na vida prática das pessoas. É fácil? Nem sempre é fácil. Se fosse, eu não estaria parado hoje sem construir. O segmento que eu me especializei demanda muito capital, da qual não tem. Mas não significa que eu não esteja preparado para um dia que tiver uma oportunidade. O traço característico do preço competitivo e que o distingue do preço monopolístico é que o primeiro, o competitivo, resulta em uma situação na qual os proprietários de bens e serviços de todas as ordens são obrigados a servir os desejos dos consumidores. No mercado competitivo não existe o que se costuma chamar de política de preço dos vendedores, cuja única alternativa é vender o mais possível pelo melhor preço que lhes for oferecido. O monopolista, que é o segundo caso, por outro lado, ganha mais deixando de oferecer ao mercado uma parte da oferta de que dispõe, a fim de obter ganhos especificamente monopolísticos. Tá certo? E aqui a gente encerra essa aula. Eu tenho um compromisso agora, ninguém tem nada a ver com isso, né? Mas voltaremos daqui a pouco com mais aulas para a gente terminar esse capítulo 16 e eu volto a dizer para vocês, uma das coisas mais importantes do curso Ação Humana, ele pode mudar a sua vida de verdade, sua vida nos negócios, tá certo? Abraço a